vírus muito pior que o corona acaba de ser descoberto. Aeroportos reforçaram as medidas de proteção. E um vírus preocupa as autoridades do mundo. Cerca de 100 pessoas foram colocadas em quarentena devido ao seu potencial de causar uma epidemia global. Cara, se você também sentiu um calafrio aí, fica tranquilo que você não é o único, porque depois de 2020, essa notícia é um verdadeiro filme de terror. É uma frase que ninguém gostaria de ouvir, mas é o que está se espalhando, e espalhando muito rápido ao redor do mundo. Tá todo mundo dizendo que esse novo patógeno derrete o cérebro da pessoa contaminada e até agora não existe cura nenhuma para ele. Será mesmo que isso é verdade? Como a saúde é um dos assuntos principais desse canal aqui há muito tempo, eu separei o máximo de informações que eu consegui e eu não quero te alarmar não, cara, mas a situação parece ser bem séria. Hoje você vai saber tudo sobre o vírus Nipah. Por que ele é pior que o corona? O que a gente aprendeu no Covid-19 que dá para aplicar nessa situação atual? Será que tem muitas teorias da conspiração envolvidas? Você que tá chegando aí agora, esmaga o gostei, porque além de você mostrar pro YouTube que você curte esse tipo de conteúdo, você me dá uma força monstruosa para continuar postando aqui nesse canal. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. A origem do vírus, onde o mal mora. Um novo vírus que está alarmando a Ásia. A gente tem informações para vocês sobre o Nipah. A Índia enfrenta um novo surto do vírus Nipah patógeno com alto índice de letalidade que tem atingido países desde que foi descoberto ali na região da Ásia. Cerca de 110 pessoas foram colocadas em quarentena no estado indiano de Bengala Ocidental, depois que 2 profissionais de saúde foram tratados no início de janeiro, após contraírem esse vírus. Para a gente entender essa história e separar o que é real do que é fake news, a gente tem que voltar no tempo, mais especificamente em 1998, na Malásia. Primeiro, os porcos começaram a desenvolver uma tosse muito estranha, muito alta, que os fazendeiros começaram a chamar de síndrome do latido, porque era uma gritaria absurda. Os animais gritavam bastante, tinham espasmos musculares violentos e não demorava muito para eles começarem a morrer. E eles morriam nos milhares de vezes. E a preocupação dos fazendeiros fazia muito sentido, porque não demorou muito para o pior acontecer com eles também. Eles começaram a adoecer. Em questão de dias, homens fortes, saudáveis, estavam em coma e logo depois mortos. E aqui a gente já percebe que existe um erro fatal. As autoridades de saúde olharam para essa situação e imaginaram que fosse encefalite japonesa. Essa é uma doença transmitida por mosquitos. Ou seja, como eles acharam que a doença vinha do mosquito, o governo mandou fumacê, gastaram milhões tentando matar mosquitos. Só que as pessoas continuavam morrendo. E pior, cara, exclusivamente os fazendeiros de porcos, os donos das fazendas de porcos. Se a gente estivesse falando de um mosquito, todo mundo da vila pegaria, correto? Só que o mosquito não escolhe profissão. Foi aí que um virologista local percebeu o padrão da doença. O vírus não vinha de mosquito coisa nenhuma, vinha do contato direto dos porcos. E a solução foi brutal. O exército foi chamado e em uma das maiores operações sanitárias da história, os soldados começaram a executar e enterrar mais de 1 milhão de porcos para tentar parar essa sangria toda. A economia local foi destruída e não demorou muito para que isso acontecesse. Só que a pergunta que ficou naquele momento foi: quem foi o bendito que passou esse vírus para os porcos? Afinal, os porcos não criam vírus do nada, né? E a resposta para essa pergunta veio exatamente do teto das fazendas onde os porcos estavam. Para aumentar o lucro, os fazendeiros plantaram árvores frutíferas logo acima dos chiqueiros. E isso aí atraiu as raposas voadoras, ou os morcegos gigantes, como são conhecidos. E aí reconheceram ali o morcego como principal agente transmissor dessa doença. O que levou aí, obviamente, à investigação de que trata-se de um vírus que nós chamamos zoonótico, ou seja, ele não atinge só seres humanos. A Covid-19 é um vírus que infecta animais, a gripe, tem a gripe aviária ou a gripe do porco, e o Nipah também é um vírus que usa como reservatório principal os morcegos. E esse morcego já carrega naturalmente o vírus que a gente está falando. E o que acontecia é que o morcego comia dessas frutas, no caso a manga, deixava cair os pedaços babados de saliva infectada dentro do chiqueiro, e aí o porco ia lá, comia a fruta, pegava o vírus se multiplicava no corpo do porco, e quando o porco tossia, que era o latido que eles falavam da doença, ele meio que borrifava o vírus no rosto dos fazendeiros. Os morcegos são os hospedeiros do vírus. Os animais não ficam doentes,
mas eliminam um vírus na urina, nas fezes e na saliva. E foi exatamente assim, cara, por causa de uma manga comida pela metade, que foi descoberto um dos vírus mais potentes da biologia moderna. E é exatamente essa estrutura biológica que foi descoberta que nós vamos analisar pedaço por pedaço no vídeo de hoje. E aí a gente vai entender por que ela é feita para matar. Falando de saúde, você que quer emagrecer, quer mudar o seu físico, mudar a sua realidade, clica no link que eu deixei na descrição aqui e me chama no WhatsApp, porque eu e a minha equipe vamos te ajudar a chegar no seu objetivo, cara. Seja emagrecimento, ganho de massa muscular, melhora da sua saúde, você que tem dificuldade de ter resultados, de ter um protocolo ajustado para sua rotina, clica no link e me chama lá, porque o protocolo é 100% personalizado para você e com preço completamente acessível, cara. Tá cansado do seu físico atual, da sua realidade, tá se sentindo inseguro, tá adiando esse novo físico aí, esse novo shape há maior tempão? Clica no link da descrição, me chama no WhatsApp que eu e a minha equipe vamos te ajudar. A biologia do vírus, como ele mata. O vírus Nipah assusta pela alta taxa de letalidade, pode chegar a 75%. Aqui no Brasil, ainda não há motivos para alarde. Apesar da Organização Mundial da Saúde ainda não ter recomendado nenhuma mudança na rotina dos aeroportos, os infectologistas alertam que é importante ficar de olho. Agora que você já entendeu a história, a gente precisa entrar no microscópio. Por que a OMS tem tanto medo desse novo vírus? A verdade é que o Nipah pertence à família do Paramyxoviridae. Se esse nome é muito difícil para você, calma. Ele tem um primo bem famoso, que é o sarampo. Só que o mecanismo de ataque dele é muito mais sinistro. É como se o vírus possuísse duas chaves na sua superfície, a glicoproteína G e a proteína de fusão F. A proteína G funciona como um hacker. Ele se conecta a um receptor nas suas células chamado efrina B2. O problema é que nós temos muitos receptores de efrina B2 que revestem os interiores dos vasos sanguíneos e são abundantes nos nossos neurônios. Isso aí significa que, diferente de uma gripe comum que ataca o trato respiratório, o Nipah ataca diretamente os vasos sanguíneos e o sistema nervoso central. Ao entrar no corpo humano, o Nipah afeta o sistema respiratório e o sistema nervoso central. No início, os sintomas são parecidos com os de uma gripe. Em muitos casos, pacientes apresentam febre, dor de cabeça, tosse, dores no corpo, náuseas e vômitos. O quadro de saúde depois pode evoluir para inflamação do cérebro, com convulsões e problemas respiratórios. Ele literalmente rompe a barreira hematoencefálica, que é o escudo que protege o nosso cérebro. O resultado clínico disso é a encefalite necrosante. O tecido cerebral inflama e o corpo começa a morrer lentamente. O paciente tem febre altíssima, dores de cabeça insuportáveis, vômitos e desorientação. Em casos mais graves, a pessoa entra em coma entre 24 a 48 horas após os primeiros sintomas neurológicos. E tem um detalhe que parece que foi tirado de um filme de terror ou de um filme de ficção científica, que é basicamente a latência do vírus, ou quando ele pode se ativar, sabe? O que acontece é que o vírus pode ficar dormindo no seu corpo, exatamente. Houveram casos documentados de pessoas que pegaram o vírus, sobreviveram e anos depois tiveram uma recaída fatal. O vírus estava escondido no fluido espinhal deles e, além disso, o período de incubação pode chegar até 45 dias. Ou seja, cara, você pode estar infectado nesse exato momento e só saber da infecção daqui a 45 dias, por exemplo. E existe ainda a possibilidade de, depois de tratado, você ainda sofrer com uma possível recaída, uma reativação do vírus depois de um certo tempo. É bom ele ficar incubado, a pessoa não saber que ele está contaminado e aí passar para outra pessoa. Porque se você sabe que uma pessoa está contaminada, você já isola ela. Uhum. Então, para o vírus, essa evolução, essa mutação é interessante que passe uma mutação que ele fique incubado, né? Que ele fique disfarçado. Não, que ele fique menos letal, né? Para um parasita tem isso. Tá. Se ele é menos letal, ele consegue abranger maior quantidade de indivíduos. Embora a situação seja muito séria, existem algumas medidas que você pode tomar para te ajudar a se manter protegido. A gente até já falou disso aqui algumas vezes antes do canal, e a primeira delas é que você tem que usar o cupom Léo Araújo na G Suplementos, cara, exatamente. Quer comprar suplemento direto da fábrica com preço justo? Entra na gsuplementos.com.br, enche o seu carrinho e se você pagar no boleto ou no Pix, o desconto é de 10%. Agora, se você usar o meu cupom ainda, o desconto é o máximo que o site pode te oferecer, cara. Comprar na Growth é a certeza que está comprando na melhor, na maior e os números provam isso. Não perde. gsuplementos.com.br, lá é direto da fábrica com o melhor preço do mercado, cara. Nipah versus Covid, a matemática do medo.
Quer dizer, não estamos diante de um outro coronavírus, então, doutora? Porque estamos falando de um vírus, letalidade de entre 40% a 70%, não tem vacina, mas isso aqui não tem nenhuma semelhança, está longe de se parecer com o coronavírus. Está muito longe, Josias, porque a transmissão do coronavírus, se vocês bem se lembram, ela é por aerossol, né? É uma partícula mais leve que o ar, que fica ali suspensa e consegue viajar a distâncias maiores ou ficar ali naquele ambiente pouco ventilado por muito tempo. No caso do Nipah, não, né? Ele precisa de um contato mais próximo, é através do contato com secreções desses pacientes, né, com fluidos corporais, então não é muito simples. Agora eu vou fazer uma comparação que todo mundo quer ver, porque tá todo mundo falando que esse vírus é muito pior que o Covid. E a diferença tá na estratégia que o vírus usa. Como assim, Léo? Calma que eu te explico. O Covid-19 venceu pela quantidade, ou seja, ele se espalha de forma mais fácil, que é pelo ar, só que mata pouco proporcionalmente falando. O Nipah é como se fosse um tanque de guerra. Ele é difícil de manobrar se você pensar no nível de contágio, porque ele não se espalha facilmente pelo ar. Só que quando ele atira, ele destrói tudo, cara. A taxa de mortalidade média aí gira em torno de 40% a 75% dos infectados. No surto de Kerala, na Índia, a taxa de mortalidade foi quase 90%, ou seja, de 19 infectados, 17 pessoas morreram. Traz esse dado aí para sua família. Se 4 pessoas pegassem Covid, provavelmente essas 4 sobreviveriam. No caso, pelo menos, usando a minha família como exemplo, as 4 pessoas que pegaram sobreviveram. E 2 dessas pessoas eram idosos acima de 60 anos. Às vezes, muito mais pessoas se contaminaram e não deu em nada, e só se descobriu essas e essas morreram, que eu acho mais improvável, ou às vezes ela realmente tem uma alta taxa de letalidade. Quando o vírus tem uma alta taxa de letalidade, ele tem uma dificuldade maior de prosseguir. Não vê o caso do Ebola, por exemplo? O Ebola também é um outro vírus que se espalha, meu amigo. Já era, né? Ele tem uma taxa de letalidade altíssima. Só que exatamente por ele ter uma taxa de letalidade muito alta, ele não se espalha tanto. Não porque é ele já pro... mata a população. Não é bom pro vírus, né? Agora, se 4 pessoas pegam Nipah, estatisticamente falando, 3 dessas pessoas vão morrer, cara. A única barreira que impede o Nipah de acabar com a civilização hoje em dia é a sua forma de transmissão, porque teoricamente ele ainda precisa de fluidos. Nesse caso a gente está falando de saliva, de urina, de suor. Para o nível de contágio ser maior, né, só lidando diretamente com pessoas contaminadas sem nenhum cuidado. Como ele não se espalha pelo ar, existe a possibilidade de ele não ir longe ainda, pelo menos, né? O pesadelo da mutação. Está sendo transmitido pela saliva, etc., secreções, contato direto, mas se essa possibilidade existir, se um dia ele muta, você pode ter uma pandemia em cima disso aí. Então, parece bobeira, o que eu estou falando aqui não é para alarmar ninguém, tá? Não é assim que ele é passado, parece estar controlado, o índice de letalidade é alto e por isso ele fica um pouco mais isolado. Mas quando a gente trabalha com zoonoses, quando a gente trabalha com pandemia, essas modelagens, que são feitas por cálculos de modelagem, são cálculos muito pesados de comportamento viral, etc., elas indicam que de tempos em tempos nós teremos surtos virais. Isso é certo. É aqui que os virologistas perdem o sono, porque o cenário não é muito favorável, não. Lembra que eu falei que o Nipah é primo do sarampo? Então, meu jovem, para você que não sabe, o sarampo é um dos vírus mais contagiosos que a humanidade conhece. Se alguém com sarampo entra numa sala e sai, o vírus fica no ar por 2 horas esperando a próxima vítima. O medo da OMS não é nem esse Nipah que está sendo comentado, não. O medo final é caso o Nipah sofra uma mutação que permita a transmissão pelo ar, mantendo a letalidade de 75%. Se o Nipah sofrer algum tipo de mutação e ele aprender a se espalhar através do ar, como o Covid ou então o sarampo, aí a gente não está falando mais de um surto hospitalar. Nesse caso, a gente está falando especificamente de um colapso civilizatório, cara. Em algumas semanas apenas, o sistema de energia, de transporte e de alimentação com certeza pararia. Não haveria profissionais suficientes vivos para manter a sociedade funcionando. E é por isso que o Nipah está na lista das doenças prioritárias da OMS, bem ao lado da Ebola. Não é pelo que ele faz hoje, mas pelo potencial do que ele pode fazer amanhã. Teoria da conspiração versus realidade. Sempre que esses vírus começam a ser comentados, logo em seguida pessoas começam a falar que isso aí é teoria da conspiração, isso aí é um movimento calculado já. E sejamos honestos, cara, testes de ganho de função existem? Existem sim. Eles são perigosos?
São também. Só que a navalha de Ockham aponta para outro lugar. A natureza é o maior laboratório de bioterrorismo que existe. O morcego vai lá, ele tem muito vírus na saliva, na urina, nas fezes. Ele se alimenta de da fruta, ou mesmo tem contato com a seiva que está sendo coletada ali, que é uma coisa que eles fazem, né? E ao contaminar, quando a pessoa vai e come aquela fruta ou tem contato com aquela seiva, a pessoa também se contamina. Existe um conceito chamado spillover, que na tradução seria mais ou menos transbordamento. Quanto mais a gente desmata e a gente constrói cidades em cima de florestas, mais a gente estressa os animais. Alguns estudos mostram que morcegos estressados, sem comida e sem casa, eles liberam muito mais carga viral nas fezes que eles colocam. E na saliva também. Para isso, existe uma teoria de que as pessoas estão involuntariamente espantando e empurrando os morcegos para dentro das próprias cidades e eles estão trazendo os vírus com eles. E essa teoria sugere que essa irresponsabilidade ecológica é o que está causando isso tudo, ou seja, é como se a gente estivesse brincando de roleta russa para a natureza e uma hora a arma vai disparar. O que nós devemos fazer? Então qual que é o resumo disso tudo, Léo? O que a gente tem que fazer? Será que a gente tem que entrar em lockdown imediatamente, ficar desesperado, começar a surtar? A resposta para isso é simplesmente não. O vírus, ele ainda está isolado lá na Ásia e por ele ainda estar restrito aos locais de surto, tudo que deve ser feito até o momento é cobrar vigilância. A boa notícia é que a tecnologia de mRNA, que salvou a gente na Covid, já está sendo usada para desenvolver vacinas contra o Nipah. Os testes ainda estão em andamento e pela primeira vez na história, a gente está tentando criar uma armadura antes mesmo do monstro atacar. Acho que deu para entender que o mundo biológico é bem hostil e que o Nipah está chegando em forma de aviso pra gente. A melhor defesa que você tem agora é a informação, e quanto mais informado você tiver, melhor para você e para as pessoas ao redor. Mas o que você está achando nesse novo vírus, cara? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Você acha que é mais um momento de desespero ou a gente pode ficar preocupado igual a gente ficou com o Covid-19? Você que ficou aqui até agora, cara, eu espero ter feito a diferença no seu dia da mesma forma que você saiba fez diferença ficando aqui até o final do vídeo. Comenta a sua opinião, esmaga o gostei, se inscreve no canal para continuar recebendo vídeos iguais a esse e eu vejo você no próximo, beleza? Valeu, falou e fui!